E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, com a Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB. Bom, tudo começou na década de 40, né, no calor ali da explosão já da Segunda Guerra. Praticamente a Europa estava toda tomada pelas invasões alemãs e também pela participação da Itália, que fazia parte do eixo Itália, Japão e Alemanha. E os Estados Unidos precisavam de um reforço e encontrou no Brasil um aliado. Inicialmente, o Brasil iria participar no norte da Itália. Tudo começou quando o governo americano fez uma reunião, né, junto com o Getúlio Vargas e o ministro de guerra Eurico Gaspar Dutra, no navio de guerra americano, USS Humboldt, aqui no Brasil. E qual foi a proposta dos americanos? Eles iriam fazer um aporte financeiro para a construção de uma siderúrgica aqui no Brasil, que é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fica até hoje em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Em contrapartida, o Brasil iria mandar um contingente de 100 mil homens para a Itália. Como o Brasil não tinha conhecimento de estratégia, e nem conhecimento bélico, nem estrutura bélica, a gente não tinha armamento, a gente não tinha tecnologia de guerra, um pelotão, né, um contingente do Brasil foi enviado aos Estados Unidos para realizar vários treinamentos de transporte tático, né, como tanque Sherman, uso de metralhadoras, até então que o Brasil não tinha histórico de uso de metralhadora, que foi aquela metralhadora americana Thompson. Tem até o filme Resgate do Soldado Ryan, que mostra Tom Hanks naquela primeira invasão ali da praia de Omaha, no sul da França, no dia D, eles carregando essa pistola, essa metralhadora, melhor dizendo. E depois que houve esse treinamento nos Estados Unidos, o Brasil abriu um espaço também para a construção, né, de um ponto militar, né, de uma base militar no Nordeste, uma base militar americana. Eu não lembro qual foi a cidade no Nordeste, não sei se foi o Maranhão, agora não me recordo, mas inclusive com a vinda do exército americano para essa base, a construção dessa base militar, deu origem também à construção da primeira fábrica da Coca-Cola aqui no Brasil. Então, como que é interessante, né? A vinda da Coca-Cola para o Brasil tem muita relação, não só com a participação do Brasil na Segunda Guerra, mas também com a vinda dos Estados Unidos, essa base militar aqui para o Brasil, no Nordeste. Então o Brasil foi para a guerra, eles desembarcaram inicialmente em Nápoles, uma cidade na Itália, e o Brasil participou de 3 grandes batalhas, eu vou resumir. Primeiro foi a Batalha da Tomada de Monte Castelo, que foi crucialmente importante, porque era um ponto mais alto, era um ponto que os alemães tinham total controle daquela região, que era o Monte 1047, que ficava naquele mapa que os soldados usaram, né, para os comandantes faziam seus planejamentos, suas rotas de ataque, de invasão. Depois teve uma batalha em Fornovo de Taro e a última batalha que foi em Montese, que para mim foi a batalha mais sangrenta. O Brasil teve baixas, né? Se não me engano, foi mais de 400 soldados brasileiros que morreram nessa batalha. Teve a participação, inclusive, de um grande tenente brasileiro, Max Wolff Filho, ele era do sul do Brasil. Se pesquisarem na internet, vai saber muito sobre a história dele em relação à FEB. E o Brasil participou dessas guerras e o Brasil teve grande êxito de vitória nessas 3 batalhas, essas 3 principais batalhas do Brasil. E o que o Brasil, assim, teve maior participação, porque o Brasil conseguiu acabar, destruir a linha gótica. Era uma linha que a Alemanha tinha justamente para blindar o norte, né, a metade ali da bota, né, do desenho do mapa da Itália, a metade da Itália para cima, que era a linha gótica. Essa linha gótica era formada por soldados extremamente bem capacitados, experientes, que inclusive vieram do norte da África, nas campanhas de guerra de Erwin Rommel, que Erwin Rommel foi o maior comandante, maior general alemão, que até hoje ele é visto como um herói na Alemanha,
E então, assim, o brasileiro, o nosso soldado brasileiro não lutou com um exército fragilizado e fraco, como muitos dizem. Na verdade, o Brasil lutou com soldados extremamente experientes, bem armados e capacitados. Essa linha gótica, o Brasil conseguiu espremer, achatar essa linha até o norte da Itália, por onde que o Brasil ia passando, claro, com os Estados Unidos, porque o exército brasileiro não era um exército independente, era, na verdade, uma divisão que fazia parte da 5ª divisão da 4ª divisão do exército de paraquedistas americano. Então, a gente era apenas uma divisão dentro do exército americano. E o Brasil conseguiu chegar até a cidade de Susa, onde que encontrou com o exército francês em meados de junho de 1945, já no final da Segunda Guerra, finalizando a sua campanha na Europa. Um ponto que assim, determinou muito assim, a história, que marcou a história do Brasil na Segunda Guerra, foi que o Brasil conseguiu desarmar, conseguiu que uma divisão inteira da Wehrmacht se entregasse ao exército brasileiro. Uma divisão que eu falo, assim, 20 mil homens, que foi entregue ao exército brasileiro, claro, né, com a gestão, né, o comando de Mascarenhas de Moraes, né, que era o comandante Mascarenhas de Moraes, que inclusive tem o nome de uma rua aqui em Vitória, Avenida Mascarenhas de Moraes. E o Brasil conseguiu esse êxito de receber 20 mil soldados alemães que se entregaram ao exército brasileiro. Até porque, para os alemães, era mais fácil se entregar ao Brasil do que se entregar aos russos, que os russos praticamente não tinham escravos de guerra, né, soldados, eles praticamente matavam, né, era execução sumária. Pegavam o alemão, eles matavam. E também os americanos, que até então não tinham esse tipo de comportamento, já no final da Segunda Guerra, em virtude de vários problemas que eles tiveram também de extermínio de soldados americanos por parte dos alemães, os americanos também fizeram isso, né? Começaram a ter execução sumária e não tendo mais prisioneiro de guerra. Se eu não me engano, acho que tanto da parte dos americanos, da parte dos ingleses, a parte também dos alemães, tiveram vários tribunais de guerra e muitos foram julgados por causa disso. E essa foi a grande participação do Brasil na FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, que leva esse símbolo aqui, de uma cobra fumando, que como o Brasil não tinha condições financeiras e nem logística para estar participando, muitos acreditavam e falavam essa frase, que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar em guerra. Por isso que o símbolo da FEB é uma cobra fumando, né, mostrando que realmente o Brasil entrou na guerra. Tem esse ditado popular, né, a cobra vai fumar. E para finalizar, uma curiosidade, antes do Brasil ser enviado à Itália para combater os alemães no cenário europeu, né, ali o sul da Itália até o norte da Itália, a primeira participação do Brasil foi realizada através de um piloto de um bombardeiro brasileiro, modelo Catalina, de um piloto chamado Alberto Torres. E ele conseguiu bombardear um submarino alemão na costa do Rio de Janeiro. E essa foi a primeira participação do Brasil. Logo depois foi o envio dos nossos homens para a Itália. Um abraço, tchau, tchau.